Viver pelo sobrenatural é a única forma de viver uma vida abundante. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Em dias de insatisfação, ocultismo, religiosidade estéril, orfandade, ansiedades e doenças emocionais, a vida pelo Espírito é um antídoto contra todas as tempestades que intentam invadir o nosso coração e roubar nossa capacidade de confiar. Não é apenas sobre cegos enxergando ou surdos ouvindo, mas também sobre encontrar paz em meio às adversidades e força em meio às tempestades. O avivamento de Deus quer inundar o seu coração, pois tudo começa em você. O Espírito Santo está entre nós e Ele quer nos encontrar onde você está, para uma jornada pelo Espírito até o Pentecostes. A igreja está ativada e preparada para viver uma vida sobrenaturalmente abundante. Uma jornada de 5 semanas até o Pentecostes. E hoje vamos falar sobre o poder sobrenatural da oração. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital para você, no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. O sobrenatural é aqui e agora. Você está pronto para começar? Olá, muito boa noite, que bom ter você aqui na nossa última celebração de hoje. Eu sei que, assim como eu, você já recebeu aqui nesse lugar desde que chegou, desde que alguém sorriu para você no momento da adoração, na sua entrega, e agora é hora da palavra. A palavra é chamada na Bíblia como alimento, e eu não sei se você já comeu aquela comida simples, aquela comida talvez muito normal, mas você estava morrendo de fome. Já teve essa experiência? E parecia que era a melhor comida do mundo. A fome interfere em como você recebe a palavra. Você tem fome da palavra? Tem fome por mais de Deus aqui? Isso interfere naquilo que Deus faz por meio da palavra. Então tenha fome de Deus. É lógico que isso não significa que quem prega aqui vai fazer de qualquer jeito, tá? Eu sou o carteiro, a palavra vem de Deus, ela falou comigo, mas que haja fome nesse lugar por mais o Senhor e que Deus te alimente sobrenaturalmente nesse tempo. Nós estamos na série da vida sobrenaturalmente abundante. Estamos numa jornada rumo a Pentecostes, celebrando o Espírito Santo em nosso meio. Então que seu coração esteja cheio de expectativas. Semana passada falamos sobre o estilo de vida da adoração, a adoração sobrenatural. Isso não é sobre a sua playlist do worship favorito, né, que toca aquela música favorita e você se arrepia todo e fala: uau, senti a presença de Deus. Tem muito a ver com as suas escolhas do dia a dia, aquela palavra carinhosa que você fala quando é fechado no trânsito, e aí você se lembra que é um adorador, aí você usa a sua boca para bendizer o nome do Senhor. Aí a adoração é sobrenatural, é ou não é? Então a gente cresceu nesse ponto na semana passada e hoje é sobre a oração. Deus tem muito para fazer aqui agora. Então eu queria orar com você, colocar esse tempo diante do Senhor e pedir que Deus fale conosco. Então no seu lugar, como você está, vamos falar com Jesus. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos nossos voluntários que fazem uma grande entrega durante todo esse dia, todo esse final de semana. Obrigado, Pai, pela atitude de cada um, ó Deus, e que o Senhor os renove com alegria, com a força do céu. E aqui nesse lugar, Pai, tem fome nesse auditório, tem sede por mais de Ti. A Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, e que ela nos alcance, nos atinja, nos transforme, que haja edificação, cura e salvação nesse lugar, e que toda a glória seja Tua. Ó Deus, nós levamos corações e mentes a Ti, focamos, Pai, nossa atenção em Ti, e proibimos qualquer obra das trevas que vem para roubar a Tua palavra em nosso meio. Oramos em nome de Jesus, amém. Atos capítulo 2, verso 24, diz assim: todos
ficaram cheios do Espírito Santo. Fala comigo, todos. O novo convertido, quem acabou de chegar, o irmão mais velho na fé, quem lidera, quem é liderado, quem discipula, quem é discipulado, quem tem um jeito de orar e quem tem outro, todos foram cheios do Espírito Santo, observando a vida de Cristo entre nós, observando os 120 presentes em Pentecostes. Nós temos essa verdade na Bíblia: todos podem ser cheios, todos podem viver plenamente o propósito, a realidade da vida cristã. A vida cristã está pronta, ela é Jesus, e Jesus habita em nós, e nós não podemos nos conformar com apenas uma parte, algo pela metade. Nós precisamos buscar e crer e viver essa vida por completo que Deus tem para nós. Então essa série, quando nós falamos abundante, se você é crente há muito tempo, você está acostumado com essa palavra. Agora, se você não está tão familiarizado com o nosso vocabulário, significa que a gente quer o que Deus pode derramar e o que Ele nos chama para viver por completo. Queremos o poder da verdade, a verdade sobre o poder de Deus. Queremos ser enraizados na palavra e cheios do Espírito. Queremos viver uma fé que é relacional, que é junto com os nossos irmãos, que é simples, mas também que é cheia da revelação e da grandeza de Deus. E para isso nós precisamos do poder de Deus. Em Atos 2:4, todos foram cheios do dunamis, do poder de Deus, que nos aponta para realizar milagres, para influenciar pessoas no poder de Deus, para a obra no Senhor, para realmente avançar no reino de Deus com poder. E lá em João 1:12 fala como isso começa, tá? Então, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa palavra direito de se tornar, em outra versão e também na raiz da palavra, tem a interpretação: deu-lhes o poder de se tornar. Então esse poder de se tornar, ele precede o poder que vem para realizar milagres. Por quê? Porque a vida cristã não é um conjunto de coisas para fazer. Nós não estamos aqui investindo numa obra, numa proposta de adestrar o comportamento das pessoas. Você crê e você recebe não somente um poder para fazer, é um poder para se tornar. É quem você se torna. A vida de Cristo, o poder de Deus nos transforma. E aqui está falando de uma realidade de filho. Você já viu às vezes uma família andando, daí o pai anda de um jeito, e aí vem um filho andando igualzinho atrás? Já viu isso? Quem aqui, seu filho anda igual a você? Ou já te falaram, você anda igualzinho seu pai, você come igualzinho seu pai? Às vezes é a esposa que fala, igualzinho seu pai, né? Acontece. E aí, o pai, foi assim que aconteceu, né? O pai dava aulas diárias, não era um workshop. Você vai andar assim, era assim que acontecia? Não, são duas coisas: DNA, ambiente e convivência. É o mesmo DNA, é o espelho que tem, está junto todo dia. Então vai parecer o outro pai, pai do amigo? Não, vai parecer o pai que tem, a mãe que tem, é ou não é? E a vida cristã é a mesma coisa, só que nós somos filhos de Deus. E aí nós vamos nos tornar parecidos com Ele. Não é assim, agora você vai fazer isso porque é o certo e que tem que ser feito. É lógico que a gente tem que saber o que é certo, e a Bíblia nos mostra. Mas quando a vida de Deus entra, esse poder de se tornar filho, as suas atitudes mudam por causa de quem você é. Não é só porque você aprendeu, não é só porque você veio na igreja e te ensinaram, mas é porque você vem à igreja e além da igreja você está vivendo um relacionamento com Deus. A vida abundante, a vida completa de Jesus não é uma vida de estudar Deus, é uma vida de filhos legítimos, filhos que têm comunhão com Deus. Por isso que a gente está falando, primeiro, a adoração. Eu me torno parecido com aquilo que eu dou atenção, que eu adoro. Porque lá, a gente vai ver nos Salmos que se tornaram parecidos com
os ídolos, aqueles que adoraram os ídolos, se tornaram parecidos com eles. Mas nós adoramos ao Deus vivo e nós nos tornamos parecidos com Ele. E agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre a oração, E isso faz toda a diferença. E oração, então, faz parte dessa jornada, dessa vida abundante. Então, o poder sobrenatural da oração. Oswald Chambers fala assim: a primeira tarefa de cada cristão é orar, pura e simplesmente orar. Orar é a primeira tarefa do cristão. Então, o que é orar, gente? Orar é falar com Deus? Alguém pode dizer orar é ouvir a Deus também? Orar é estar com Deus. Às vezes nós falamos, temos que ouvir também, mas não sei se já aconteceu com você. Às vezes você entra lá e você para e você não fala muito. E você também não ouviu uma orientação clara, mas você esteve com Deus. E quando você sai, parece que você está mais leve. Parece que você está mais corajoso. Isso é oração, é comunhão, é estar com Deus. E esse é a tarefa principal de um filho de Deus. Estar com Deus, falar com Deus, ouvir a Deus. George MacDonald diz que ele escreveu aquele livro, Coloque em Ordem a Sua Vida, um livro sensacional, um clássico da literatura cristã. E para colocar em ordem, sabe, eu tenho coisas ainda para colocar em ordem na minha vida, você tem também? Olha o conselho que esse gigante da fé fala: se você não abrir a porta da sua mente para Deus de manhã, pouco produzirá durante todo o dia. Já viu aquela expressão? Eu estou ocupado demais, não consigo orar. A gente devia falar assim: eu estou ocupado demais para deixar de orar. O que George MacDonald está falando aqui é que se você tem desafio demais, pressão demais, se você tem pouco tempo, você não pode se dar ao luxo de começar um dia atropelado e sair resolvendo tudo, sem antes permitir que a luz de Deus entre, sem antes colocar essa alma cansada diante de Deus, sem antes ouvir uma orientação divina. Nós precisamos da voz de Deus para enfrentar os desafios diários. Nós precisamos ouvi-lo, nós precisamos da comunhão com Ele. Então, a oração também é a prioridade daqueles que têm vida agitada. Não é dos monges que ficam nos montes sem fazer nada. Você tem uma vida tão agitada, você vive num mundo tão acelerado, que você não pode se dar ao luxo de viver sem tempo para orar. A vida de oração é muito mais produtiva, é muito mais geradora de vida, é muito mais cheia de decisões acertadas do que quando você sai fazendo só porque estudou, só porque está acostumado, só porque é dedicado e não procrastinou. Além de tudo, primeiro de tudo, eu preciso ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus, experimente o poder daqueles que priorizam a Deus todos os dias. O sobrenatural vai acontecer na sua rotina. Você vai produzir como nunca. Os seus desafios serão vencidos sobrenaturalmente. Experimente essa semana. Coloque em prática. Duvido que você vai chegar aqui no próximo domingo e falar assim: deu tudo errado. Pior coisa que eu fiz, não, você vai ver o poder de Deus no seu dia. Você vai render mais. Às vezes a gente não tem tempo porque é desorganizado. Às vezes a gente não tem tempo porque a demanda é muito alta mesmo. E nas duas situações a gente precisa começar com Jesus. Que Ele vai nos dar sabedoria para nos organizar. E Ele vai também nos dar poder para fazer mais com menos tempo. Amém? Quantos estão precisando dessa unção aí? Amém? Então receba em nome de Jesus. Pegue aí, porque esse é o nosso Deus. Você lembra que Jesus ficou orando e os discípulos foram na frente? Acho que eles ficaram preocupando, e Jesus vai atrasar. Daqui a pouco Ele aparece andando sobre as águas. Você vai aparecer nos seus desafios quando você separar tempo para orar andando sobre as águas.
Você vai aparecer ali no mover sobrenatural de Deus, literalmente sustentado pela presença de Deus. Sabe, comece então sempre com a oração. Como que você entende a oração? Às vezes tem aquelas pessoas que falam, eu não sei orar. Aí tem aquela reunião de GDC, eu não gosto, não sei orar em público. Ou talvez você gosta da ideia e você quer desenvolver uma vida de oração, mas você acumula um certo peso, uma certa culpa na sua mente, porque será que eu orei certo? Será que eu falei as palavras certas? Será que eu fiquei o tempo certo? Será que é isso mesmo? Você já se sentiu assim? E aí parece que é uma coisa assim, eu estou querendo buscar a Deus, mas eu saio culpado de um tempo com Deus. E Jesus não planejou para ser assim. E na verdade, uma vez eu pesquisando sobre as pesquisas mais feitas no Google, eu descobri que uma das pesquisas mais feitas no Google é como orar. Foi uma das perguntas dos discípulos: mestre, nos ensine a orar. E a Bíblia nos fala sobre essa vida de devoção e essa vida de oração. Então não sei como está a sua vida de oração, mas nós vamos caminhar aqui hoje em passos, em princípios, no propósito da oração. E esse ano você vai crescer na oração. E crescendo na oração, você vai experimentar mais do poder de Deus nos seus dias. Você vai vencer desafios no sobrenatural de Deus. Você vai colecionar conquistas inéditas em nome de Jesus. E aí, Jesus, ao ensinar os seus discípulos, respondendo essa pergunta, aos discípulos que pediram para que ensinasse-os a orar, e ele, antes de fazer a oração mais famosa do Pai Nosso, ele vai falar sobre algo importante aqui na oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. As esquinas aqui poderiam ser nos nossos dias, nas redes sociais. E aí ele continua: eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Jesus está falando aqui os elementos fundamentais da oração, que é o quê? Fé, verdade e simplicidade. Fé, eu tenho que crer que Deus está lá, senão eu estou falando para o vazio, sou um louco. Estou falando para o nada. Com quem eu estou falando? Eu estou falando com Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que Ele está em secreto. Tá? Então Ele está em secreto. Então eu creio, verdade. Imagina eu tentando enganar Deus na oração. Qual que é a chance disso dar certo? Vou contar para Ele uma história e vou convencê-lo a respeito de algo que foi de outro jeito. Ele sabe de tudo. Então a oração tem que ser cheia de verdade. Se eu não estou com verdade na oração, eu já perdi a fé na oração, porque eu estou fazendo algo, na verdade, para convencer outra pessoa de que eu sou muito espiritual. É para alguém nas redes sociais. Às vezes não é uma fala, é uma foto, né? Que vai para lá mostrando uma espiritualidade. E a simplicidade é quem você é. E Jesus nunca criticou aqui, Ele não está criticando nem oração longa ou curta, com a palavra certa ou com a palavra errada. Jesus está confrontando aqui pessoas hipócritas. Ele está confrontando a hipocrisia, porque aí é uma oração sem vida, é uma oração com um discurso, com escolha de palavras, mostrando no público algo para divulgar uma espiritualidade, para construir uma imagem de alguém próximo de Deus, porque conferia poder também. Então Jesus está confrontando isso, e quando ele usa a palavra hipócritas, no original é farsantes. Nós não podemos ser os farsantes da oração, do relacionamento com Deus. Que o nosso relacionamento com Deus seja cheio de verdade, que o nosso relacionamento com Deus seja mesmo carregado de fé e carregado de e carregado de simplicidade, de verdade, que seja assim. Então nem todo mundo é igual, né?
que consegue fazer orações longas e sem interrupções. Tem pessoas que fazem isso naturalmente. Se você faz isso naturalmente, aleluia. E aí então, nós temos que focar naquilo que Jesus está dizendo. Cheios de fé, de simplicidade e de verdade. E existe poder na oração. Já viu alguém falando assim, a oração daquela pessoa é forte? Ou eu creio na oração poderosa. E queridos, assim, a oração, na verdade, é igual a alguém que está doente, que precisa chegar no hospital. Aí chega uma ambulância, precisa de um atendimento de socorro. E a ambulância atende e leva rapidamente, ela chega no hospital. Você já viu alguém falando assim, num caso desse? Nossa, que ambulância poderosa. Já aconteceu isso? Fala que o atendimento foi bom, que chegou rápido para ser atendido. A oração é o transporte, a oração é a comunicação. Não é que a oração é forte, é o nosso Deus que é poderoso. É que a gente está indo até Ele. O nosso Deus que é forte, o nosso Deus que tem todo poder. Aí imagina a ambulância saiu correndo e chegou na padaria. Mas a padaria é boa, o pão é bom. O pessoal atende bem, adiantou? Tem que orar para a pessoa certa, não é? Então a gente tem que orar, a gente tem que falar com Deus e cumprir o propósito da oração com verdade, é isso, tá? Então lembre da ambulância quando você orar, tá? Funciona porque você está indo a Deus com a sua dor, você está indo a Deus com a sua alegria, você está indo a Deus com a sua doença e você está indo até aquele que tem todo o poder para resolver qualquer coisa na sua história. O alvo é quem? É Ele. É chegar até Ele. É ter tempo com Ele. É estar com Ele. Então, duas atitudes sobre a oração. Aplique fé no ato de orar. Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Você vai ter aquele tempo de oração e você depois vai descansar, porque já está na mão da pessoa certa. Ah, mas tem que... Faz tudo que você pode, mas dependa daquele que tudo pode. Esse é o caminho. Segundo, ore com autoridade no mundo espiritual. Mateus 16, 18, 19. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Você ora acreditando nesse texto? A Bíblia fala que Deus nos deu as chaves. Nós somos a igreja que Ele edificou sobre a rocha. Nós estamos edificados em Cristo, nosso firme fundamento. Essa igreja está fundamentada em Jesus, ela existe, ela é sustentada por Jesus, e tudo que a gente faz aqui, o nosso alvo é Ele, amém? E aí ele fala que para essa igreja Ele deu a chave, e aí você desliga algo na terra e está desligado no mundo espiritual, e você liga e o céu está ligado na terra. A gente não devia ficar com medo do que acontece no mundo, que vai desligar a bênção de Deus na sua casa, que vai desligar o poder de Deus na igreja. E aí a gente está preocupado e acuado e não dorme, porque o mundo está mal. Não é o mundo que vai desligar a igreja, não é o mal que vai desligar a bênção de Deus na sua casa, é o poder de Deus, a autoridade em Cristo Jesus atuando na sua vida, e assim você vai desligar as obras das trevas na sua casa, você vai desligar as obras das trevas contra a igreja, e você vai orar com autoridade, e você vai ver a vida de Deus fluindo onde você está, porque ali com fé você liga, você acessa, você traz vida de Deus, e a vida de Deus flui aonde você está. Amém, aleluia, aleluia. Creia assim, ore assim, ore assim, se posicione assim. Tem coisa que você está reclamando, que você deveria estar desligando no mundo espiritual. Não reclame, não fique acuado. Tem coisa que você não deveria estar sofrendo por elas. Você deveria estar ali com as chaves do reino de Deus, ligando a obra do céu aonde você está. Você tem uma chave na sua mão, amém? Quem está com a chave aí? As chaves
do reino de Deus estão na mão da igreja. A chave do reino de Deus está nas mãos da igreja. Melhor assim, né? Creia nisso, creia nisso. Então, para entender o propósito e o poder da vida de oração, você vai entender, você vai viver. Então, para você entender, primeiro, mantenha constância na vida de oração. Mantenha constância na vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente. Tiago 4,2, não tem porque não pedem. Orem continuamente. Precisou, peça para Deus. E aí aqui tem aquela velha pergunta, né? Como eu devo orar? Eu gasto aquele tempo com Deus de manhã, eu oro o dia inteiro durante o dia. Qual dos dois? Se é continuamente, então o que precisa? Dos dois. Dos dois. Então, tem coisa que se você não parar e der atenção, você não vai entender. Você está ouvindo alguém atualizando o seu feed das redes sociais, conferindo a agenda do trabalho e olhando o material da reunião, e alguém está falando, você entendeu tudo, né? Tem algumas pessoas, normalmente as mulheres são melhores, que têm uma capacidade de captar alguma coisa. Tem pessoas como eu que mesmo atento tem dificuldade de captar algumas coisas. Você está olhando e você tem que ouvir, tem que repetir, tem que anotar. Mas o fato é que quando você para e você dá mais atenção, você capta melhor, sim ou não? Então comece o dia, ou reserve o tempo intencional de oração. Mas é lógico que você, por exemplo, ama a sua esposa, você ama o seu filho, você ama o seu marido, e às vezes você não tem tempo para uma longa conversa, e uma palavra curta, um olhar, um segurar na mão e falar, vamos, sabe? Já deu para entender muita coisa, sim ou não? Então é continuamente, é o tempo todo, é aonde você estiver, sabe, eu me lembro quando eu me casei com a Mari, no dia 20 de março de 2010, e ela veio, então, no corredor, trazida pelo seu pai, olhando para mim, falando, certeza que eu vou entregar ela para esse rapaz mesmo? E ela chega, então, o pai dela dá um beijo nela, e ela vem, e eu dou um beijo na testa dela, e aí quando ela segura na minha mão, eu dou uma olhadinha para ela, ela fala assim, sabe, que palavra seria dita nesse momento, né? Ela fala assim, vamos nós. E eu dei uma risada assim, e a gente foi caminhando. Às vezes nós temos orações que são fruto de uma intimidade, é uma liberdade que a gente tem com Deus. E não é uma oração com todas as palavras corretas, ou extremamente espiritual, com aquela voz impostada e permeada com oração em línguas. Aquela rajada em línguas, todo mundo fala, uau, Deus está aqui. É um vamos nós, entendeu? Mas carregado de uma intimidade e de uma percepção da grandeza do que está acontecendo naquele momento. E aquela oração vai fazer o inferno tremer. O diabo vai olhar e falar assim, o reino de Deus está vindo junto. Olha, ele não está sozinho, ela não está sozinho. Sujou para nós. Por quê? Porque você está indo de mãos dadas com Deus, e você orou, você tem o tempo dedicado de oração, mas naquela hora você só falou assim, vamos Senhor, comigo. Quem já fez essa oração? Senhor, vai comigo, eu preciso. Ele ouviu. Você está na oração contínua, Ele está entrando com você naquele lugar, e o ambiente vai mudar, grandes coisas vão acontecer. Ore o tempo todo, reconheça a presença de Deus o tempo todo, tenha liberdade com o seu Deus o tempo todo, porque Ele está lá para te ouvir, para te defender, para ir à sua frente e para conquistar as vitórias com você, amém? Aleluia, então ore continuamente, mantenha essa constância, esse relacionamento vivo, porque não tem relacionamento sem comunicação, não tem relacionamento sem ter essa comunhão. E nós vemos que o propósito da vida de oração é o quê? É para ter comunhão pessoal com o Pai, é para conhecer mais intimamente o Pai, é para discernir e fazer a vontade do Pai.
Então, esse é o propósito, e aí a gente vai o tempo todo caminhando nesse relacionamento com Deus. Segundo, ore com a motivação correta. Tiago 4,3: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então, não adianta palavras bonitas ou palavras cheias de fé, mas com motivações erradas, com motivações que contradizem completamente a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então nós temos que orar com as motivações certas e pelos motivos certos. Às vezes nós estamos orando por um socorro na nossa vida financeira, para socorrer um problema que a gente tem. E tem alguém orando para ter o que comer. Tem gente orando entre a vida e a morte. E eu não vou deixar de orar pelo problema que eu tenho, mas eu tenho que orar por aquilo que está no coração de Deus. O interesse dele é o meu interesse, é isso que a Bíblia está dizendo. Quando eu tenho intimidade, quando eu tenho tempo junto, eu sou transformado por essa intimidade, eu sou transformado por essa comunhão, eu vou discernir a vontade de Deus, eu vou conhecer a vontade de Deus vai transformar a minha vida, e aí então a minha oração muda, porque não é a palavra forte que você fala, não é a entonação que você usa, mas a oração é a comunicação que vai revelar as intenções do seu coração. Quando você está fechado, ninguém sabe o que você está pensando. Ninguém sabe as motivações que você tem, mas quando você começa a se abrir e se comunicar com os seus olhos, com a sua fala, você começa a se abrir, os seus interesses, as suas intenções são reveladas, sim ou não? Então, oração é sobre as intenções do nosso coração, é sobre aquilo que nós estamos falando, não somente com a nossa boca, mas que está revelando o nosso coração diante de Deus. Então que Deus transforme as nossas motivações, que a vontade de Deus toque o nosso coração e nos mude, e que a nossa oração seja um exercício de rendição ao discernir e conhecer o coração de Deus. Esse é o propósito da oração. Terceiro, ore com a atitude certa no coração, motivação certa, agora atitude certa. Tiago 5,16: portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E aí ele vai fazer uma conexão com a oração. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Gente, quem confessa pecado é perfeito? É? Não. Mas o texto está falando, confesse. E depois fala, oração de um justo. Está falando uns pelos outros. Confessem os pecados uns aos outros. Então, eu vou me reunir com os meus irmãos. Todo mundo sabe que é imperfeito. E a gente confessa, fala, eu não fui bem, eu errei de novo, eu pequei, eu caí, agora a gente ora. Todo mundo confessou e agora está todo mundo orando. E a Bíblia fala, a oração do justo é poderosa e eficaz. Ou seja, uma oração de um bando de pecador. E agora está falando que é poderosa e eficaz. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu estou confessando o meu pecado, significa que eu estou reconhecendo que eu cometi um erro. Se eu cometi um erro, não era o propósito da minha vida. E se eu estou confessando é porque eu não quero permanecer no pecado. E se eu estou confessando é porque eu não estou protegendo a minha reputação. Eu estou conversando com outras pessoas e eu estou orando por isso. Significa que eu estou comprometido com buscar a Deus. Eu estou indo a Deus, eu estou buscando a Deus, eu quero me livrar do erro, e então eu sou alguém que sou justificado pelo sangue de Jesus. Eu não sou perfeito, mas o sangue de Jesus me justifica, e eu estou buscando fazer a vontade de Deus, buscar o coração de Deus, e a Bíblia está dizendo que essa é a atitude correta. Por isso lá no Salmo 34:15, os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. E também Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Os puros não são os perfeitos, são aqueles que estão indo até Deus e sendo justificados pelo teu sangue, pelo seu sangue, amém? Então, eu não sei se você já
sabe, já teve aquela sensação, como eu falei no começo, pensamento demais na hora de orar, inconstância na sua vida, e você está de novo se sentindo um derrotado diante de Deus, e você está pedindo a ajuda de Deus. Esses que vão até Deus, eles têm aquela inocência, eles têm aquela certeza que estão seguros com Deus, que Deus com coração de pai está acolhendo de novo, está perdoando de novo, e você está levando de novo aquele pensamento para Deus, e você está se lembrando de algo. Você é humano, você é imperfeito, Ele é perfeito e Ele te acolhe. Então a oração da motivação certa não é a oração dos perfeitos, é a oração daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Quem quer fazer a vontade de Deus? Amém? Quem quer fazer a vontade de Deus é aquele que, sabe, ele não está preocupado com o seu conforto, com o preço a ser pago, ele não está preocupado em ficar protegendo a sua reputação, ele está buscando a Deus e ele vai pagar o preço que for necessário, ele vai se arrepender e ele vai continuar. Então deixa eu te dizer algo, se você está se sentindo culpado, se você está se sentindo inconstante, não pare de ir até Deus. Não pare de confessar o seu coração, confessar as suas culpas a Deus e buscar ajuda na igreja, uns com os outros, porque Deus está recebendo, Deus está acolhendo, Deus está abraçando, Ele está perdoando, Ele está com você e Ele vai com você, que a sua comunhão cresça com Ele, até nas suas imperfeições, e isso é a caminhada e o propósito também da oração. Amém? Você recebe? Quarto, ore com fé, peça, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Tiago 1, 6 e 7. Sabe, que oração é essa? Oração sem duvidar. É outra coisa difícil de fazer, né? Só que aquela oração, você orou. Não chegou a notícia que o problema está resolvido, mas todo aquele peso, toda aquela preocupação, todo aquele medo, e se der errado, e se morrer, e se não resolver, e se der prejuízo, e você fica lá, e você vai lá, e você fala para Deus, e você se derrama diante de Deus, e você pede para Deus, e você desliga as trevas, e liga o reino de Deus, e você declara a palavra de Deus sobre o problema que você está enfrentando, e você sente que aquele peso vai embora. Mas não resolveu o problema ainda não, mas agora você fecha os seus olhos, e dorme em paz, porque está nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas, e você confia. Não é assim, o meu problema está resolvido e está tudo bem, eu vou dormir. Não, eu estou com aquele que sabe tudo, me ama e resolve tudo. O que mais eu vou fazer? Eu vou descansar nele, eu vou adorá-lo, descansando nele e crendo que ele fará o que tem que ser feito. Eu vou dormir o sono dos justos, e amanhã eu vou estar melhor, até para resolver esse problema que eu coloquei diante de Deus, com Ele me ajudando, porque eu vou ter uma noite de sono bem dormida, descansando nele. Em nome de Jesus, você não vai perder mais nenhuma noite de sono por preocupação que você tem. Em nome de Jesus, você não vai ficar se desgastando, perdendo a energia que Deus te deu para fazer a obra dele, para, fazer a vontade de Deus, para resolver os problemas que estão diante de você, com problema, com preocupação que é nociva e te faz perder tempo, te faz perder força. Em nome de Jesus, essa não vai ser a sua agenda vai ser aquela agenda daqueles que confiam em Deus. E aí, você vai orar com ousadia, como está escrito lá em Hebreus 10, 19 a 22. Então, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de toda consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. A versão
da Bíblia Mensagem vai dizer: podemos agora sem hesitação caminhar direto para Deus. E direto para Deus você vai até lá e você vai receber o descanso na sua alma. Você vai receber em nome de Jesus descanso na sua mente e você vai ver Deus agindo na sua causa. Vai ver Deus agindo na sua história. Quinto, ore com a mente focada em Deus. Tiago 1,8, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Uma hora age como se Deus estivesse cuidando de tudo, e outra hora age como se Deus não existisse. Reclamando, murmurando, difamando, não. Em nome de Jesus, nós vamos segurar as nossas emoções, nós vamos declarar: aquieta minha alma. Saiba que o Senhor é Deus, e descansaremos nele, sem ter uma mente dividida. Oswald Chambers fala: a concentração de um cristão é o mais importante na sua consagração. A concentração, ou seja, o foco de um cristão, é o mais importante na sua consagração. É o foco, é para onde você está indo. Você vai deixar coisas por Ele, você vai buscar mais também por Ele, que a sua mente esteja focada nele. E por último, ore confiando na soberania e no poder do Pai. João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos o que dele pedimos. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu estou vendo alguém que está no governo, que é dono de tudo. Deixa eu te dizer algo aqui. Nós vivemos no tempo onde, sim, nós crescemos no entendimento de algumas coisas que talvez eram religiosidades, e nós desconstruímos isso. Isso é bom. Todos nós queremos sabemos que é melhor ter uma fé que é relacional, que não é cheia de ritos religiosos e de coisas que atrapalharam e distorceram o que é o relacionamento com Deus. Ao mesmo tempo, sabemos que Deus, sim, Ele é o nosso amigo. Jesus é o nosso amigo, mas também Jesus é o nosso rei. E aí então, nessa perspectiva, sem religiosidade, tudo bem você fazer como o salmista e rasgar o seu coração diante de Deus. Mas também você precisa se submeter ao que Deus te diz. Porque você não está rasgando o coração para um amigão somente. Você está conversando com o Rei dos Reis, que te dá liberdade de que você possa chegar diante dele e falar o que está no seu coração e colocar para fora uma agonia, uma dúvida, um medo e até às vezes algo que poderia ser ofensivo, mas você tem liberdade e você coloca questionamentos diante dele e ele não nos fulmina, aleluia por isso, e ele nos recebe, amém. Que bom que nós temos esse Deus, mas rasgamos o nosso coração diante dele e precisamos nos submeter completamente a Ele. E muitas vezes, eu não sei se você já teve, a oração é a comunhão com Deus. Você já teve assim, você se aproximou de alguém e a pessoa fez algo, falou algo. Isso te impactou? Como ele tem paciência, como ele age com o desafio. E você ficou inspirado. É uma atitude que muda uma perspectiva que você tem, te mostra que você pode ser melhor. Agora imagina você se aproximando de Deus. Ele é fascinante. Às vezes, um pouco tempo de comunhão com Ele, uma grande transformação vai acontecer no seu coração. Sabe, e Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, é Ele que tem poder sobre a história. E assim então, nós também não temos medo do que pode nos acontecer, do que pode vir de outro lugar, porque nele estamos seguros.
Ele domina todas as situações e eu não posso ter um Deus ao meu gosto. A minha vontade, os meus desejos precisam se submeter a Ele. E Ele vai me conduzir ao melhor lugar. Deus está no controle de tudo, amém? Você lembra do devocional de hoje? Atos 16, Paulo e Silas vão para Filipos. Imagino que a oração de envio, a oração que eles fizeram, como está nas cartas de Paulo, ore para que a palavra seja pregada. Ore para que o evangelho chegue a todas as pessoas. E eles estão ali, debaixo dessa oração, mas quando chegam, Paulo e Silas são lançados na prisão. Será que Deus ficou fraco? Será que, porque eu não quero ficar nessa prisão, quem quer? Deus não me respondeu, Deus não existe, Deus está me fazendo sofrer. O que aconteceu nessa situação? Mas em Atos 16 nós vemos que enquanto eles oravam, enquanto eles adoravam, confiando que o Senhor Deus, Ele é o dono da história, e eles continuavam confiantes, o terremoto aconteceu, as portas das prisões foram abertas, e aquele carcereiro então é alcançado, e ele e toda a sua casa passa a servir ao Senhor, e naquela casa começa a linda igreja de Filipenses, de Filipos, e aqueles irmãos filipenses então começam a ter um lugar, ou seja, não foi do jeito que Paulo queria, não foi do jeito que Silas queria, não foi a vontade, o desejo, o sonho, mas eles estavam se submetendo a Deus, cumprindo o propósito de Deus, e ainda que em sofrimento, eles adoravam a Deus. A comunhão estava lá, a entrega estava lá, e o propósito de Deus se cumpre sobrenaturalmente. Deus não está longe, Deus não se esqueceu de você, Deus não está te fazendo sofrer, Deus está trabalhando para que todo o propósito dele se cumpra na sua vida e na sua história. E hoje nós precisamos nos entregar completamente. Talvez a nossa oração agora é: Senhor, me ajuda a me entregar. Me ajude a crer completamente. Me ajude a corrigir as motivações do meu coração. Eu quero te adorar na situação que eu estou vivendo. Eu já te pedi um milagre aqui hoje, e eu queria que tivesse diferente, mas eu quero dizer, como Paulo e Silas adoraram naquela prisão, hoje eu te adoro de todo o coração. E hoje eu declaro que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, e que minha vida está nas tuas mãos, e que seja feita a sua vontade na minha vida, e que o seu nome seja glorificado em tudo que eu estou passando, que todos vejam que o Senhor é Deus. Quantos querem orar assim? Então eu queria que você ficasse em pé no seu lugar agora. Vamos colocar isso em prática. Vamos dizer que Ele é o dono de tudo. Vamos confiar completamente nele. Como Paulo orou e Deus respondeu a ele, 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E qual que é o maior propósito então da oração? Ter comunhão pessoal com o Pai, conhecer mais intimamente o Pai, crescer espiritualmente com o Pai, discernir e fazer a vontade do Pai. Amém. Você vai crescer em todo o propósito da oração. Você vai ser mais maduro, mais completo na sua caminhada com Deus, e o sobrenatural vai tocar a sua história. Eu creio, vai ser uma semana extraordinária. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão,
também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer, de fato, ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.